Enantiômeros. Enantiômeros também vão ser isômeros que se diferem aí na forma estrutural, na forma 3D. Porém, eles vão ser isômeros que são imagens do espelho uns dos outros. Então, por exemplo, se você pegar um espelho e mostrar a sua mão direita para esse espelho, o que o espelho vai te mostrar é sua mão esquerda. Se você colocar a sua mão esquerda, o espelho vai te mostrar a mão direita. Esses tipos de isômeros, a gente vai utilizar essa ideia do espelho só para poder ter uma ideia de qual é a diferença entre eles. Porém, se você somente olhar para dois isômeros, você não consegue ver a diferença entre eles. Você vai precisar fazer alguns experimentos para saber qual isômero é qual. E isso é muito importante, por quê? Porque difere algumas moléculas que são bem parecidas, porém que se essas moléculas entrarem no nosso organismo, elas vão trabalhar de forma diferente. Pode ser um medicamento, né, que vai te ajudar, e aí se você se enganar com aquela substância e colocar a substância que parece com ela, um isômero, um enantiômero, na sua corrente sanguínea, pode ser que a reação no seu corpo seja de envenenamento ou seja de algum prejuízo ao seu sistema. Então, como eu coloquei aqui, é muito difícil identificar os enantiômeros apenas olhando. O que a gente vai usar é a luz para poder nos ajudar a identificar esses enantiômeros. Então, quando a gente fala em luz, a gente tem que lembrar que a luz ela é uma onda eletromagnética. Ela tanto tem um campo elétrico quanto um campo magnético. Então, ela vai se expandindo em várias dimensões. Você tem aqui duas representações, né? A representação aqui da luz totalmente pela lateral dela. Então, você vai ter aqui ela vibrando em vários planos. E aqui você tem a luz como se fosse uma visão de frente. Você vai ver ela sempre vibrando em vários planos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa luz ela vibre em apenas um plano para poder utilizar ela. Se você utilizar a luz somente assim, não tem como a gente identificar esses enantiômeros. A gente vai precisar passar essa luz por um processo de polarização, fazendo com que ela vibre em apenas um plano. E é essa luz aqui em apenas um plano que a gente vai poder utilizar para identificar os nossos enantiômeros. Então, se você pegar aqui a luz natural e passar ele por um prisma aqui, né, de carbonato de cálcio, você vai ter uma transformação aqui, uma filtragem de dois raios. Você vai ter o raio ordinário, que seria esse, né, na horizontal, e esse raio extraordinário, que seria o raio aqui na vertical. Esses dois aqui a gente precisa filtrar. A filtragem dele, para utilizar apenas esse extraordinário, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar dois prismas, um colado aqui com a base do outro, e fazendo essa junção aqui com o que a gente chama de bálsamo do Canadá. E essa substância ela vai conseguir tirar esse raio ordinário e vai deixar apenas o raio extraordinário que a gente vai utilizar na polarização. Então, os dois enantiômeros eles vão interagir aqui com essa luz polarizada em apenas um plano e vai fazer um desvio dela. E dependendo do isômero, ele vai desviar ou para a direita ou para a esquerda. Então, quando a gente utiliza a luz polarizada, com a interação aqui com o composto orgânico, vai acontecer três casos diferentes aqui. No primeiro caso, pode ser que a luz que venha já polarizada, ela não sofra modificação, que ela continue do mesmo jeito, sem sofrer alteração. No caso B, ela pode sofrer uma alteração para a direita. Então, ela tem aqui um desviozinho de grau para a direita. Já no caso C, você vai ter aqui um desvio para o outro lado, para a esquerda. E aí, dependendo da substância que você coloca aqui no que a gente chama de polarímetro, um desses casos vai acontecer. Quando a substância ela não gira a luz polarizada, a gente fala que aquela substância ela é opticamente inativa. Se ela girar ou para a direita ou para a esquerda essa luz polarizada, a gente vai chamar aquele composto de opticamente ativo. Se girou para a esquerda, a gente vai dar um outro nome para aquela substância. A gente fala que aquele composto é um levógero.
Se a substância girou essa luz para a direita, aquela substância pode ser chamada de composto dextrógeno. Então a gente consegue identificar esses enantiômeros usando a luz polarizada. Não tem muito o que a gente fazer, né? Somente observando a molécula. A gente precisa fazer esse processo de colocar a substância no polarímetro e ver o que acontece. E aí, dependendo do grau, né, do desvio, se foi para a direita ou para a esquerda, a gente consegue fazer alguns cálculos para saber a concentração daquela substância na amostra que a gente está coletando. Se você tem um composto que está girando a luz para o lado esquerdo e outro composto que está girando a luz para o lado direito, se você misturar esses dois compostos numa quantidade igual, você vai ter uma substância que ele nem gira a luz do polarímetro nem para a direita nem para a esquerda. E aí a gente pode chamar essa mistura aqui de mistura racêmica. Essa mistura racêmica, ela é opticamente não ativa. Claro que você vai ter que fazer essa mistura com a quantidade iguais dos compostos, dos dois isômeros.